Hoje em dia, sabemos que a cada dia ficamos mais reféns do medo. Mas isso não vem de ontem, não. Os crimes são muito mais antigos do que imaginamos. As pessoas que menos esperamos podem ser nosso maior pesadelo. E isso acontece desde muito tempo atrás. Mas, antes de entrar na história de hoje, se inscreve aqui no canal que não te custa nada e eu sei que você não está inscrito. É só clicar no botão vermelho de inscreva-se e pronto. Deixe o like e também compartilhe este vídeo com os amigos e aproveite para conhecer os outros casos aqui do canal. Dorothea Ellen Gray nasceu em 9 de janeiro de 1929, em Redlands, Califórnia. Filha de Trudy e Jesse James Gray, ela teve uma educação traumática. Os pais eram ambos alcoólatras. A mãe trabalhava com sexo e o pai tentava se suicidar diante dela sempre que podia. Passou a ter um dia mais horrível do que o outro. Seus pais a batiam e às vezes a deixavam sem comer. Seu pai acabou vindo a falecer de tuberculose em 1937, quando ela tinha 8 anos, e sua mãe veio a morrer em um acidente de carro no ano seguinte. Ela então acabou sendo enviada para um orfanato, onde era maltratada, agredida e abusada sexualmente diversas vezes. Em 1945, se casou aos 16 anos com um soldado chamado Fred McFlu, que acabara de voltar do conturbado Pacífico da Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram 2 filhas entre 1946 e 48, mas ela não queria criar as meninas e acabou enviando uma para morar com parentes em Sacramento com o casamento conturbado e não podendo conviver com suas próprias filhas e com uma esposa problemática, no final de 1948, McFu a deixou. Sozinha, ela teve de se virar para arrumar dinheiro. Ela se envolveu com pessoas que a ensinaram alguns truques para falsificar cheques, mas a polícia a descobriu e ela foi condenada a 1 ano de prisão, mas acabou sendo liberada após 6 meses por bom comportamento. Mas uma vez, vivendo um dia após o outro, sem se preocupar com as consequências, Dorothea acabou engravidando novamente de uma pessoa que ela tinha acabado de conhecer. E após dar à luz, ela mais uma vez deu sua filha para adoção. Em 1952, ela se casou com um sueco chamado Axel Johansson e teve um casamento muito turbulento de 14 anos. Na década de 60, ela se meteu em tantas confusões que acabou sendo presa tantas vezes que teve até de morar na rua, pois seu marido Axel não aguentou a excentricidade da mulher e a deixou. Até que ela acabou conseguindo, não se sabe como, um emprego em uma pensão para cuidados especiais de idosos. Acabou se dando bem nesse trabalho e, com o tempo, passou a administrar essas pensões. Após se divorciar de Axel, ela conheceu um jovem rapaz na cidade do México, 19 anos mais novo, chamado Robert Puente, e se casaram. Mas este relacionamento, mais uma vez conturbado, durou apenas 2 anos, e então Dorothea começou a passar muito tempo em bares, à procura de homens bêbados, e os roubava constantemente. Em seguida, Dorothea assumiu uma clínica de 3 andares e 16 quartos na rua F Street, número 2100, em Sacramento. Mas a reputação dessa clínica era mista. Alguns inquilinos se ressentiam de sua mesquinharia e reclamavam que ela se recusava a dar-lhes correspondência ou dinheiro. Outros a elogiava por pequenos atos de bondade ou por suas generosas refeições caseiras. Nesta pensão, haviam idosos de várias idades e com várias doenças diferentes. Todos eles recebiam um auxílio de assistência social para permanecerem na pensão e receberem cuidados médicos adequados. E assim, Dorothea mantinha essa pensão, e a cada dia recebia um idoso diferente em sua pensão.
o que acabou levantando algumas suspeitas dos vizinhos da pensão, pois eles sabiam que não haviam tantos quartos na casa para tantos idosos que eram admitidos. Mas nada podiam fazer, pois não podiam a acusar de nada, nem saberiam do que a acusar. Também estranhavam que Doroteia mantinha um morador de rua, conhecido como chefe, não muito bem visto na vizinhança. Ele era um dos alguns homens que prestavam serviços a Doroteia. Eles normalmente saíam da casa muito sujos de terra, e ela sempre alegava que estavam fazendo reforma ou preparando a terra para plantar flores. E como Doroteia era vista como uma pessoa bondosa, que sempre ajudava os outros, então o fato de tantos homens esquisitos entrando e saindo de sua casa acabou sendo deixado de lado pelos vizinhos. Até que um dia a polícia estava investigando o desaparecimento de Alberto Montoya, um homem com esquizofrenia cuja assistência social havia desaparecido e aparentemente morava na pensão de Doroteia. Então a polícia foi até a pensão onde pensavam que ele morava, para procurá-lo. Mas quando não o encontraram, questionaram Doroteia de onde ele poderia estar. E ela disse que a família tinha retirado ele de lá e não teve mais notícias do idoso. A polícia achou estranho que a família o tivesse tirado da pensão e pediram para conhecer a casa. E Doroteia lhes mostrou cada canto da casa, muito bem cuidada, mas a polícia acabou estranhando a terra no quintal. Ela parecia estar meio remexida e questionou Doroteia sobre isso. E ela respondeu a eles que alguns idosos gostavam de jardinagem e que estavam preparando a terra para plantarem flores. E mesmo assim, um dos policiais se aproximou da terra remexida e, ao espalhar um pouco a terra, eles descobriram o corpo da inquilina Leona Carpenter, de 78 anos. Ela até tentou arrumar uma desculpa para aquilo, tentou se fazer surpresa, mas a polícia imediatamente entendeu de que Doroteia teria cometido este crime e a levou presa. No caminho da delegacia, ela manifestou a vontade de um copo de café, assim que passaram por uma cafeteria. E como se tratava de uma mulher de 60 anos, a polícia não se impôs ao pedido e a deixou comprar um copo de café. O que eles não esperavam é que ela iria tentar e conseguir fugir para Los Angeles, onde conheceu um homem em um bar e o convenceu a abrigá-la. Mas o que ela não esperava era que ele a reconhecesse dos noticiários e chamasse a polícia. As suspeitas aumentaram mais sobre Doroteia quando a polícia descobriu a extensa ficha criminal dela. E com a fuga e a ficha criminal, a polícia definitivamente a considerou suspeita e possivelmente culpada pelos crimes. Por fim, Doroteia foi levada a julgamento, que começou em outubro de 1992, que acabou revelando muito mais do que as pessoas imaginavam. Durante as investigações, foram encontrados outros muitos corpos na propriedade, na pensão que ela administrava, no total de 10 corpos, 5 homens e 5 mulheres, com idades entre 51 e 78 anos. Além disso, a polícia também descobriu que estes corpos nunca foram dados como mortos, desaparecidos ou qualquer outra coisa, o que indica que a pensão e logo Doroteia ainda continuava recebendo dinheiro do auxílio de cada um dos falecidos. Portanto, além de acusações de homicídio, ela também foi acusada de fraude. A acusação apontou um método usado pela idosa para matar os inquilinos. Ela usava pílulas para dormir para colocar seus inquilinos no sono. Depois, os sufocava com travesseiros e contratava condenados para cavar os buracos em seu quintal. Aqueles homens esquisitos que os vizinhos haviam percebido entrando e saindo da propriedade. E após um mês de deliberação, o júri decidiu que Doroteia era culpada de 3 assassinatos apenas, pois acreditavam que não haviam provas suficientes para comprovar que a ré tivesse matado os outros idosos. Ela então foi condenada a passar a vida na prisão, ou melhor dizendo, o resto da vida na prisão, pois ela já era idosa. Doroteia Puente veio a falecer em 27 de março de 2011, na prisão de Chowchilla, aos 82 anos por causas naturais.
e até seus últimos momentos de vida ela se dizia inocente. Dizia que todos seus inquilinos mortos faleceram também de causas naturais e ela nada tinha o que fazer. Uma idosa de mais de 60 anos, acusada de assassinato, não é uma coisa comum de se ver. Ainda mais uma idosa que sempre foi muito benquista por todos na vizinhança e então acaba sendo condenada a passar a vida na prisão. Foi um escândalo. Mas me diga, você acha que algum idoso ou qualquer outra pessoa que conheça conseguiria fazer algum mal para alguém? Porque Doroteia era considerada uma pessoa boa e, na verdade, era um monstro. As aparências podem enganar, e muito. Me conte aqui nos comentários e até o próximo vídeo.